Capítulo 5. A autoexistência de Deus. Deus de todas as criaturas. Somente tu podes dizer, eu sou aquilo que sou. Nós, porém, feitos à tua imagem, podemos apenas dizer, eu sou. Confessando assim, derivar de ti e reconhecendo que nossas palavras não passam de um eco das tuas. Reconhecemos que és o grande original do qual somos apenas cópias agradecidas, ainda que imperfeitas. Adoramos a ti, ó Pai eterno. Amém. Deus não tem origem, disse Novaciano, e é exatamente esse conceito de não origem que distingue aquilo que é Deus do que quer que não seja Deus. Origem é um termo que se aplica a coisas criadas. Ao pensarmos em qualquer coisa com origem, não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente. Enquanto todas as coisas que foram criadas tiveram uma origem em algum ponto do tempo, exceto por Deus, nada mais foi gerado por si mesmo. Nossos esforços em descobrir a origem das coisas nada mais é do que uma confissão da crença de que tudo foi feito por alguém que não foi criado por ninguém. Por experiência e familiaridade, somos ensinados que tudo veio de alguma outra coisa. Qualquer coisa que existe precisou de uma causa anterior, pelo menos igual a ela, pois o inferior é incapaz de produzir o superior. Qualquer pessoa ou objeto pode, ao mesmo tempo, ser capaz ou causador de uma outra pessoa ou objeto, e assim por diante, até chegar àquele que é a causa de tudo, mas não foi ele mesmo engendrado por ninguém. A criança, com sua pergunta, de onde Deus veio, está inadvertidamente reconhecendo sua própria natureza de criatura. O conceito de causa, fonte e origem está firmemente fixado em sua mente. Ela sabe que tudo à sua volta veio de algo externo. Assim, ela extrapola este conceito aplicando-o a Deus. O filósofo mirim está pensando com uma perfeita linguagem de criatura, e por não possuir dados suficientes, sua premissa está correta. Ela deve ser ensinada que Deus não teve origem, e com certeza achará difícil absorver tal conceito. Afinal de contas, ele introduz uma categoria que lhe é totalmente desconhecida e contradiz o viés de procura de origem que é tão arraigado nos seres inteligentes. Um viés que os impele a buscar as origens desconhecidas, cada vez mais para trás. Contemplar firmemente aquilo ao qual a ideia de origem não pode ser aplicada não é algo fácil. Isso nem sequer chega a ser possível. Assim como, sob certas condições, um pequeno ponto de luz às vezes pode ser visto pela visão periférica, mas não quando focamos nele, nosso olhar também é a ideia de não criado. Ao tentar focar nossos pensamentos naquele que não foi criado, podemos nada enxergar, pois ele habita na luz da qual o homem é incapaz de se aproximar. Somente pela fé e pelo amor somos capazes de vislumbrá-lo enquanto ele passa por nosso abrigo na fenda da rocha. E ainda que tal conhecimento seja enevoado, vago e generalizado, diz Miguel de Molinos, por ser sobrenatural, ele produz uma percepção muito mais clara e perfeita de Deus do que qualquer percepção sensível ou racional que possa ser formada nesta vida.
pois qualquer imagem corpórea ou perceptível está imensuravelmente distante de Deus. A mente humana, tendo sido criada, sente um compreensível desconforto perante o não criado. Não achamos confortável considerar a presença daquele que escapa inteiramente ao conhecimento que nos é familiar. Tendemos a nos inquietar com a ideia de alguém cuja existência não é justificável, que não presta contas a ninguém, que é autoexistente, autodependente e autossuficiente. A ciência e a filosofia nem sempre são amigáveis com o conceito de Deus, pelo simples motivo de que sua existência se justifica pela busca de explicações, não tendo paciência alguma com algo que se recusa a prestar explicações. O filósofo e o cientista admitirão livremente que há muita coisa que desconhecem, mas isso é algo bem diferente de admitir a existência de algo que jamais serão capazes de conhecer e que nem sequer possuem técnicas para analisar. Admitir que há alguém que está além de nós, que existe fora de nossas categorias, que é impossível de analisar e nomear, que não se apresenta ao tribunal da razão, nem se submete à nossa curiosidade. Isso exige uma grande dose de humildade, maior do que a maioria de nós possuímos. Assim, solucionamos esse impasse racionalizando Deus ao nosso próprio nível, ou pelo menos a um nível que sejamos capazes de imaginar. E mesmo assim ele continua elusivo, pois está em todo lugar e em nenhum lugar. Pois lugar tem a ver com matéria e espaço. E Deus independe de ambos. Ele não é afetado por tempo ou movimento. É inteiramente autodependente e não deve satisfação aos mundos que criou com as próprias mãos. Além do tempo, além do espaço, único, solitário, mas sublimemente três, tu és grandioso. Sempre, único Deus em unidade, único em grandeza, solitário em glória. Quem contará tua maravilhosa história? Terrível Trindade. Frederick W. Faber. Não é um pensamento muito agradável que milhões de nós, que vivemos em uma terra de Bíblias, que pertencemos a igrejas e trabalhamos para mover a religião cristã, possamos mesmo assim passar a vida inteira nesta terra sem haver nem sequer tentado pensar seriamente sobre a pessoa de Deus. Poucos dentre nós se permitem contemplar em êxtase o Eu sou, o autoexistente para além do qual nenhuma criatura pode pensar. Tais pensamentos nos são dolorosos. Preferimos pensar em coisas que darão resultados melhores, como fabricar uma ratoeira mais eficaz, por exemplo, ou como plantar 2 folhas de grama onde antes só crescia uma. E estamos agora pagando um preço alto demais na formação da secularização de nossa religião e decadência de nossa vida interior. Talvez alguns cristãos, sinceros porém intrigados, possa a esta altura estar perguntando-se sobre a praticidade de conceitos como esses que ora apresento. Que diferença isso faria em minha vida? Ele pode perguntar. Que possível significado a autoexistência de Deus pode ter para mim e para os outros como eu em um mundo como o nosso em uma época como esta? Essa indagação respondo que, por sermos criaturas de Deus,
todos os nossos problemas e suas soluções são teológicas. Um certo conhecimento de que tipo de Deus é esse que comanda o universo é indispensável a uma filosofia de vida sólida e uma perspectiva sadia sobre o mundo. O conhecido conselho de Alex Pope: conhecer-te, portanto, a ti mesmo. Não tendes a analisar a Deus. O estudo apropriado ao homem é o homem. Se levado à risca, literalmente destruiria qualquer possibilidade de que o homem viesse a conhecer a si próprio, a não ser de forma muito superficial. É impossível saber quem ou o que somos até que saibamos pelo menos um pouco sobre aquilo que Deus é. Por esse motivo, a autoexistência de Deus não é um fragmento de doutrina seca, remota e acadêmica. Ela é tão essencial quanto respirar e tão prática quanto a técnica cirúrgica mais avançada. Por motivos que somente Ele conhece, Deus honrou o homem sobre todas as outras criaturas ao tê-lo criado à sua própria imagem. E que fique claro que a imagem divina do homem não é uma fantasia poética nem uma ideia nascida de anseios religiosos. É um sólido fato teológico, ensinado claramente ao longo das Sagradas Escrituras e reconhecido pela Igreja como uma verdade indispensável ao correto entendimento da fé cristã. O homem é uma criatura, um ser derivado e condicional, que por si próprio nada possui, mas em cada momento de sua existência é dependente daquele que o criou à sua semelhança. O fato de Deus é indispensável ao fato do homem. Racionalize a eliminação de Deus e não restará qualquer razão para a existência do homem. Que Deus seja tudo e o homem nada constitui uma premissa básica da fé e da devoção cristã. E aqui os ensinamentos do cristianismo coincidem com os da religião oriental mais avançada e filosóficas. O homem, como todo o seu gênio, não passa de um eco da voz original, um reflexo da luz eterna. Assim como um raio de sol desaparece se cobrirmos o sol, o homem separado de Deus tende a retornar ao vazio do qual foi convocado pelo chamado da criação. Não somente o homem, mas tudo o que existe provém e depende da continuação do impulso da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É assim que João explica isso, e o apóstolo Paulo concorda, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A este testemunho, o autor de Hebreus adicionou sua voz, afirmando que Cristo é o brilho da glória de Deus e a expressa imagem de sua pessoa, e que ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Nessa absoluta dependência que todas as coisas têm do poder de Deus, residem tanto a possibilidade da santidade quanto a do pecado. Uma das características da imagem de Deus no homem é sua habilidade de fazer julgamentos morais. O cristianismo ensina que o homem escolheu ser independente de Deus, tendo confirmado tal escolha ao desobedecer deliberadamente a um mandamento divino. Esse ato violou o relacionamento que existia entre Deus e a criatura.
Ele rejeitou a Deus como alicerce da existência e fez com que o homem passasse a depender somente de seus próprios recursos. O homem deixou de ser um planeta girando ao redor do Sol para se tornar um Sol independente ao redor do qual quer exigir que tudo mais gire. É impossível imaginar uma declaração de autodependência mais contundente do que as palavras de Deus para Moisés. Eu sou aquilo que sou. Tudo o que Deus é, tudo o que é Deus, está englobado nesta ampla declaração da existência independente. Em Deus, o ego não é pecado. É a quintessência de toda bondade, santidade e verdade possível. O homem natural é pecador porque, e somente porque, ele desafia o ego de Deus em favor do seu próprio. Em tudo mais, ele pode estar disposto a aceitar a soberania de Deus. Em sua própria vida, ele a rejeita. Para ele, o domínio de Deus termina quando começa o seu próprio. Para ele, sua identidade se torna a identidade, inconscientemente, imaculando Lúcifer, o filho da manhã caído, que em seu coração disse: subirei aos céus, exaltarei-me ao trono acima das estrelas de Deus. Serei igual ao Altíssimo. No entanto, o ego é algo tão sutil que praticamente ninguém tem consciência de sua presença. Por descender de um rebelde, o homem não percebe ser ele próprio um rebelde. Sua constante autoafirmação, quando sequer chega a pensar a respeito, lhe parece algo perfeitamente natural. Ele está disposto a compartilhar de si próprio e, por vezes, até se sacrificar por algo que deseje, mas nunca a descer do trono. Independentemente do quanto ele desça na escala social, ainda se vê como um rei em seu trono e ninguém, nem mesmo Deus, pode tirá-lo de lá. O pecado possui muitas manifestações, mas uma única essência. Um ser moral criado para estar em adoração perante o trono de Deus, assenta-se no trono de seu próprio ego e dessa posição elevada afirma: eu sou. Esta é a essência concentrada do pecado. E ainda assim, por ser uma atitude natural, parece ser algo bom. Somente quando a alma é confrontada com a face do Santíssimo através do Evangelho, despida da máscara da ignorância, é que essa assustadora incongruência moral atinge a consciência. Na linguagem do evangelismo, disse que o homem, que é assim confrontado com a presença ardente de Deus Todo-Poderoso, está sob condenação. Cristo se referiu a isso ao dizer que enviaria o Espírito ao mundo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro cumprimento desta palavra de Cristo ocorreu no Pentecostes, após Pedro haver pregado o primeiro grande sermão cristão. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos, é o clamor vindo das profundezas do coração de todo homem que subitamente percebe ser um usurpador assentado sobre um trono roubado. Por mais que seja doloroso, é essa intensa consternação moral que gera o verdadeiro arrependimento e produz um cristão robusto. Após o penitente ter sido derrubado do trono e encontrado perdão e paz através do Evangelho. Pureza de coração é desejar uma única coisa, disse Kierkegaard. E o oposto é igualmente verdadeiro quando declaramos: a essência do pecado é desejar uma única coisa, pois a decisão de opor-nos à vontade de Deus
equivale a tirarmos Deus do trono e fazer-nos supremos em nosso pequeno reino da alma humana. Esta é a raiz maligna do pecado. Os pecados podem multiplicar-se tanto quanto as areias do mar, mas continua sendo o mesmo. Pecados existem porque o pecado existe. É este o raciocínio por trás da tão criticada doutrina da depravação natural, que afirma que o homem impenitente é incapaz de fazer algo exceto pecar, e que suas boas ações não são boas em absoluto. Deus rejeita suas obras religiosas, assim como rejeitou o sacrifício de Caim. É somente quando o indivíduo restitui o trono a Deus que suas obras passam a serem aceitas. A luta do cristão para ser bom, ao mesmo tempo em que o viés da autoafirmação continua vivo nele como uma espécie de reflexo moral inconsciente, é vividamente descrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 da sua epístola aos Romanos. E seu testemunho está completamente de acordo com os ensinamentos dos profetas. 80 anos antes do advento, o profeta Isaías identificou o pecado como sendo a rebelião contra a vontade de Deus e a afirmação do direito de cada indivíduo escolher seu próprio caminho. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, disse ele. Cada um se desviava pelo seu caminho. E creio que o pecado jamais tenha sido tão perfeitamente descrito. O testemunho dos santos harmoniza perfeitamente com o do profeta e o do apóstolo. Qual seja que o princípio do ego está na base da conduta humana, tornando malignas todas as ações humanas para salvar-nos por completo. Cristo precisa reverter o viés de nossa natureza. Ele tem de implantar em nós um novo princípio, para que nossa conduta subsequente passe a basear-se no desejo de prestar honras a Deus e promover o bem ao próximo. O antigo pecado do ego precisa morrer, e o único instrumento que pode matá-lo é a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. E anos depois, um vitorioso Paulo pôde dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó meu Deus, manterá o pecado seu poder e viverá desafiador em minha alma? Não basta que tu perdoes, a cruz deve levantar-se e o ego morrer. Ó Deus de amor, revela teu poder. Não basta que Cristo tenha ressuscitado, também eu devo buscar a luz dos céus e levantar-me da morte, como Cristo fez. Rino grego.